Seja bem-vindo a Dá o Papo, o podcast da Ágape. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Dá o Papo, o podcast da Ágape. Hoje falo sozinho daqui, eu sou o Jonatas e Josi não pôde estar conosco no podcast de hoje. Nós estamos na 4ª temporada do nosso podcast, estamos refletindo sobre a série A Missão da Igreja no Mundo, e o episódio de hoje tem o tema O Evangelho é o conteúdo da missão. Então não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar em suas redes sociais. A gente conta com você para a divulgação dessa mensagem, ok? Então vamos lá, vamos ao nosso podcast de hoje. Bom pessoal, para começar esse 4º episódio da 4ª temporada, nós estamos falando nessa 4ª temporada sobre a missão da igreja no mundo, e eu queria só, para situar você, lembrar algumas coisas que nós já fizemos nessa temporada. Nós já falamos sobre a origem da missão. No nosso primeiro episódio nós falamos que a missão é antes de tudo de Deus, a missão começa em Deus. Então a origem da missão foi também o que nós tratamos no nosso primeiro podcast dessa temporada. Nós já tratamos também do objetivo da missão, que é a expansão do reino de Deus, é a missão à luz do reino de Deus, a missão que anuncia a chegada do reino de Cristo e que também anuncia a consumação futura desse reino quando Jesus vier nos buscar, mas que no meio desses dois eventos, entre a inauguração com a vinda de Cristo e a consumação com a segunda vinda de Cristo para buscar a igreja, nós estamos, como igreja, contribuindo para o avanço desse reino. Nós falamos no nosso 3º episódio, que foi o último no caso, sobre o local da missão, ou como alguns chamam de o locus da missão. Nós falamos sobre o evangelho no mundo, sobre a igreja no mundo, falamos das diferenças daquilo que a Bíblia apresenta para nós como mundo, o mundo como criação, o mundo como sociedade em oposição a Deus, o mundo como a gente, o povo, as pessoas que são alvo desse amor redentor de Cristo. E hoje nós vamos falar então do conteúdo da missão, nós vamos falar do Evangelho. O que é Evangelho? Esse é o tema do nosso podcast de hoje. Então, já começamos, eu quero só dar seguimento. A expressão Evangelho significa boa notícia, eu sei que você sabe disso. Era uma expressão usada no mundo antigo para se referir a qualquer notícia que trazia grande alegria. Poderia ser um anúncio de vitória, numa batalha, numa campanha de guerra entre um país, entre um reino e outro. Podia ser uma notícia política, seja de que natureza fosse, ou também, que não deixa de ser uma notícia política, mas algo mais específico, poderia ser uma boa notícia com respeito à entronização de um novo rei. Quando um novo rei assentava-se sobre o trono de algum lugar, de algum país, de alguma terra, então os arautos daquele novo reinado saíam para anunciar um novo rei, e isso muitas vezes era considerado uma boa notícia. No Antigo Testamento, essa ideia de boa notícia, essa ideia de evangelho, que nesse primeiro momento não se configura exatamente o evangelho de Jesus, isso vai ser alguma coisa que nós vamos refletir daqui a pouco, mas simplesmente a palavra que significa boa notícia, a palavra evangelho, já era usada no Antigo Testamento também. É claro que no seu correspondente hebraico, evangelho é uma palavra grega. A gente encontra algumas referências dessa boa notícia sendo anunciada no Antigo Testamento. Se você der uma olhada em 2 Reis, capítulo 7, do versículo 8, versículo 9, a gente tem ali um texto que trata do tempo de sítio em Samaria. A cidade tinha sido cercada por um reino vizinho, por um reino que estava tentando conquistá-la,
E nesse período houve grande fome, porque era uma estratégia militar, sitiava-se a cidade, as muralhas da cidade, impedia a entrada e saída de mercadoria, então a cidade aos poucos ia perdendo o, o seu capital, ia perdendo os seus alimentos, tudo ia acabando, a fome ia crescendo, e então até que aquele povo que estava sitiado se rendesse. Isso era uma coisa muito comum no mundo antigo. E nesse episódio lá de 2 Reis, capítulo 7, quando a cidade está sitiada, a Bíblia conta a história de 4 leprosos que decidiram não entrar na cidade, porque eles pensaram, se a gente entrar, a gente vai morrer. Vai morrer de fome, como muita gente aí vai morrer. Se a gente for ficar aqui fora, a gente vai morrer de fome também. Então vamos ao acampamento do inimigo, vamos pedir misericórdia e clemência, e quem sabe eles tenham misericórdia de nós e eles nos deem o que comer, nos deem o que vestir. E quando eles chegam no acampamento desse pessoal que estava sitiando a cidade, eles descobrem que o acampamento estava vazio. Eles tinham fugido porque, segundo o texto do segundo Reis, eles ouviram barulhos de grande exército na noite anterior. O Senhor fez com que eles imaginassem, com que eles pensassem que estavam sendo atacados, e eles fugiram com medo. E o texto vai dizer para a gente que esses 4 leprosos, eles comem, bebem, eles se vestem, eles pegam para si ouro e prata e fazem uma festa. E aí, em um determinado momento, o texto vai dizer para a gente que um deles se levanta e diz: não é justo que a gente tire proveito disso tudo, e enquanto o pessoal lá está achando que a qualquer momento eles vão ser invadidos. E eles então saem para levar a boa notícia. Eles chegam nos portões da cidade e anunciam: o exército fugiu. Então, essa boa notícia trouxe paz, trouxe esperança para aquele pessoal que estava trancado dentro da cidade. Um outro exemplo de boa notícia é o Salmo 96, que é um salmo de entronização de um rei. É um salmo que celebra a Deus por um novo rei que está subindo ao trono. E naquele Salmo 96 fala assim: anunciem às nações, a glória do Senhor chegou. Então, esse anúncio de boas novas também está presente no Salmo 96, ou em Isaías capítulo 52, versículo 7. Tem um texto famoso também, texto que diz: quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. É um contexto de libertação, aquele arauto que vem correndo pelos montes, pelos campos, para dizer: vencemos, a vitória do rei chegou. Então, nesse contexto, Isaías está fazendo uma profecia para o futuro, está dizendo: o reino de Deus vem e a boa notícia da vitória do Senhor dos Senhores um dia será proclamada. Então, esse é o contexto de boa notícia, de boa nova, que a gente encontra no Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele gira em torno também dessa boa nova de salvação. A chegada, o nascimento de Jesus é a chegada da boa notícia. Eis que vos trago boas novas de salvação. Essa é a mensagem dos anjos, anunciando o Cordeiro, anunciando o nascimento de Jesus. É que em Jerusalém vos nasceu o Salvador. Essas são as boas novas. E o texto do Novo Testamento como um todo, ele trabalha e ele caminha muito sobre essa ideia do Evangelho. Então, no Novo Testamento, a gente encontra um novo significado para a palavra Evangelho, que no mundo antigo era usado apenas para se referir a uma boa notícia, seja ela qual for. No Novo Testamento, ela continua sendo uma boa notícia de grande alegria. Todavia, agora, proclama-se a notícia de que Deus, movido de compaixão e amor, lançou a punição do pecado sobre si mesmo na cruz do Calvário e nos abriu a porta da salvação. Essa é simplesmente a maior de todas as boas notícias que já foram ouvidas e proclamadas na história da humanidade. E onde que a gente vê essa mensagem nova
bem estampada nas páginas do Novo Testamento. O texto clássico para isso está registrado no Evangelho de Marcos, o capítulo 1, versículo 14 e 15, quando o próprio Jesus diz: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. E quais são as boas novas de Deus? O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas, e creiam no Evangelho. Então, essa é a proclamação do Evangelho. É uma proclamação de arrependimento e de fé em Cristo Jesus, na sua mensagem e na sua vida, naquilo que ele diz e naquilo que ele faz. A gente encontra uma outra referência importantíssima a respeito do que é o Evangelho em Romanos capítulo 1, versículo 16, quando o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é a salvação de todo aquele que nele crê. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então aqui a gente tem dois textos clássicos a respeito do que é o Evangelho. O Evangelho é essa proclamação, é essa mensagem que foi anunciada por Cristo e que foi anunciada também como segmento pelos apóstolos e pela Igreja do Senhor Jesus. Então o Evangelho é então a mensagem e os atos de Cristo, o que se tornou o centro da pregação dos apóstolos e de toda a igreja. E aí eu queria que a gente fizesse duas reflexões aqui. Em primeiro lugar, é que o Evangelho é o Evangelho proclamado. O Evangelho, a palavra Evangelho significa boa notícia. Então, o que é uma boa notícia, né? Ou, melhor dizendo, de que maneira as pessoas tomam conhecimento de boas notícias? Através da proclamação delas. Então, o Evangelho é, em sua natureza, uma mensagem que deve ser anunciada verbalmente. O Evangelho é uma pregação, é uma proclamação. Então, assim, o Evangelho é a proclamação de que em Cristo Deus nos abriu a porta da salvação. Isso não foi uma conquista humana, foi uma dádiva de Deus. Desta forma, pregar o Evangelho é dizer que o Deus amoroso que se revelou em Cristo nos ofereceu, através do sacrifício do seu Filho, o perdão dos nossos pecados. Então, isso é uma boa notícia. Pense numa pessoa que está caminhando para a perdição. Algumas vezes ela sabe disso, outras vezes ela não sabe disso. Mas, de alguma maneira, ela entende que algo precisa acontecer na sua vida. E ela agora recebe como informação, mas não só como informação, ela ouve a proclamação de uma excelente notícia, de uma boa notícia, de que a sua vida foi salva e poupada pelo sacrifício do Filho de Deus. A punição pelo nosso pecado recair sobre nós, mas Deus decidiu, em sua graça e misericórdia, derramá-la sobre si mesmo. É isso que a teologia chama de propiciação. O que é propiciação? É o ato de Deus derramar a sua ira e, não podendo derramar a sua ira sobre a humanidade, porque não havia um justo sequer para arcar com o peso dessa ira de Deus revelada por causa do pecado humano, ele decide derramar a sua ira sobre si mesmo na cruz do Calvário. Ele cumpre a sentença que era nossa. Nós cometemos o crime, Cristo, nosso advogado, intercede por nós, mas não só intercede por nós, ele paga pela pena da nossa punição. Ele é quem se entrega na cruz do Calvário. Então, o Evangelho é um Evangelho proclamado, é um chamado ao arrependimento e a uma nova vida. Porque agora, se eu sei que Deus me ama com um amor tão extraordinário, eu sou chamado a viver de forma diferente. E não é uma vida diferente na força humana, é o próprio Deus em nós nos transformando e nos moldando para uma vida que agrade a Ele mesmo. Então, essa nova vida significa que as coisas antigas vão ficando para trás e tudo vai se transformando em coisa nova. Uma nova vida nos foi dada por Cristo. Sendo assim, somos todos nós proclamadores do Evangelho.
Essa ideia de missionário é aquele irmão que vai para lá, ou evangelista. Claro que a Bíblia fala de pessoas que têm o dom, o chamado para o evangelismo, para ser evangelista. Pessoas que proclamam de forma muito natural, de forma muito efetiva o evangelho, como outras talvez não consigam, mas a verdade primária também é de que todo crente, todo servo do Senhor Jesus é um anunciador dessa boa notícia. Então, nós proclamamos o evangelho no poder do Espírito Santo. E aí você pode pensar assim, mas eu não consigo. Mas você não sabe, eu tenho tanta dificuldade de falar. Eu queria dizer para você que quem proclama o evangelho no poder do Espírito Santo sabe que não importa as limitações que em nós possam existir. O Espírito que nos habita, ele sim nos capacita para anunciar essa mensagem. E aí é uma oração que nós devemos fazer. Senhor, eu creio que o Senhor me habita, que o Teu Espírito Santo vive em mim. E eu lhe peço, me capacita para proclamar o Evangelho para as pessoas à minha volta. Essa é uma oração a se fazer. Mas saiba que o Espírito Santo já está em você. E estando em você, ele já está agindo em você para lhe capacitar a proclamar as boas novas do Evangelho. O Evangelho, então, é um Evangelho a ser proclamado, mas o Evangelho também é o Evangelho a ser demonstrado. E o que isso significa? Significa que os apóstolos não só pregavam a mensagem de Jesus, eles eram chamados e desafiados a encarnar essa mensagem em sua vida, a transformar uma mensagem que, num primeiro momento, é proclamada através de nossos lábios, em uma mensagem que agora é vivida através de nossa conduta. Isso acontecer de tal forma que isso deve acontecer de tal forma que, se eu anuncio o evangelho amoroso de Jesus, a minha vida deve encarnar esse amor que eu também anuncio. Se eu anuncio o evangelho da justiça de Deus, a minha vida deve encarnar essa justiça. Eu devo ser justo nos meus relacionamentos. O servo de Deus, que é patrão, ele deve ser justo com seus empregados. O empregado, que é também discípulo de Jesus, deve ser justo com seu patrão. É uma relação de justiça. É uma relação de justiça. A gente vive num mundo injusto. Aqueles que foram alcançados pelo evangelho devem demonstrar uma vida marcada pela justiça. Se eu anuncio o evangelho de perdão de pecados, se eu proclamo esse evangelho com a minha boca, a minha vida deve encarnar o perdão dos relacionamentos à minha volta. Não adianta eu dizer para as pessoas que o meu Deus perdoa pecados se esse Deus não me faz alguém capaz de perdoar. Então, e a gente sabe que o Espírito Santo está agindo em nós e que ele nos convida a esse tipo de relação. Ele nos convida a esse tipo de clamor, inclusive, porque a oração que Jesus nos ensinou diz: Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então a gente percebe com isso tudo que o Evangelho não é só uma proclamação verbal, ele é uma proclamação verbal que não pode ser desassociado desse Evangelho demonstrado. Eu falo e eu mostro, eu prego e eu vivo. Então, o Evangelho é uma mensagem, mas uma vez que o meu coração foi entranhado por essa mensagem, ela começa a me moldar. Ela começa a me transformar de dentro para fora. De modo que o Evangelho não é mais só algo que eu falo, mas ele agora alcançou a maneira como eu vivo. Então, qual é o conteúdo da missão da igreja? É um evangelho proclamado e um evangelho demonstrado. A igreja que está em missão, que foi chamada para participar da missão de Deus, ela fala e demonstra. Ela anuncia amor, mas se torna amorosa. Ela anuncia a justiça de Deus, mas se torna justa. Ela anuncia o perdão de pecados, mas se torna perdoadora. Ela anuncia que Cristo nos incluiu no seu plano,
e ela se torna inclusiva. E essa palavra eu sei que para muitos pode causar calafrios, porque ela é usada de formas diferentes. Mas a igreja que inclui é essa igreja que está abraçando as pessoas à sua volta, aqueles que estão feridos, aqueles que estão destruídos pela sua própria decisão de vida. Então, eu convido você a refletir sobre isso. O livro do Apocalipse termina dizendo que a Nova Jerusalém, que é uma metáfora, é uma profecia a respeito da Igreja de Cristo, ela tem portas abertas para todos os lados. Isso está no capítulo 21 do livro do Apocalipse. Você pode olhar lá depois. E você percebe com isso que essa igreja que tem portas abertas para todos os lados, ela é uma igreja aberta para todos. Não significa que ela é uma igreja aberta para tudo, mas que ela é uma igreja aberta para todos. Então nós precisamos entender que o evangelho não é só uma coisa que eu sei. É uma coisa que eu anuncio, é uma notícia que eu anuncio e é um estilo de vida que agora faz parte da minha vida. É um novo jeito de viver. Por isso que tem muitas pessoas que sabem muito da teologia, que sabem citar textos e mais textos de cabeça. Mas o evangelho é mais, muito mais, do que os arranjos e compêndios de teologia. O evangelho é a mensagem de Jesus. E como eu sei o que é evangelho e o que não é o evangelho? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: eu preguei para vocês o evangelho e vocês estão agora se voltando para outro evangelho. O evangelho de Jesus, ele é cristocêntrico. Ele gira em torno da pessoa de Jesus. Existem muitos tipos de evangelhos sendo pregados aí. O evangelho que coloca o homem como destaque de todas as coisas, que fala que o plano de Deus é satisfazer os seus desejos, espero em tudo aquilo que você fizer. Mas o evangelho de Cristo nos anuncia Jesus, o perdão para os nossos pecados, a salvação e a vida eterna, mas também uma vida de serviço, de humildade e de entrega pelo próximo. Então, do que nós precisamos? Duas coisas, e com isso eu encerro. Nós precisamos orar por duas coisas, pedindo duas coisas a Deus. Nós precisamos orar pedindo: Senhor, nos ajuda a pregar o que Jesus pregou. O evangelho é algo a ser proclamado. Anunciar o ano da salvação do Senhor. Anunciar que a boa nova de salvação já nos foi dada. Anunciar que Deus se fez carne, veio viver entre nós, morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida. Isso é pela graça. Eu não fiz nada para merecer isso, e nem ninguém. E anunciar também que agora que esse rei se manifestou, qualquer outro que tente se assentar no trono do meu coração deve ser deposto, deve ser colocado de lado, deve ser arrancado dali, porque o trono pertence ao Cordeiro. Então, é pregar Jesus, anunciar na nossa pregação verbal, Jesus. Mas a gente precisa orar por uma segunda coisa. Nós precisamos orar: Senhor, pelo teu poder, me ensina a viver como ele viveu. Me ensina a fazer ganhar forma na minha vida a mensagem que eu anuncio com a minha boca. Se eu falo de um Deus amoroso, me ensina a ser amoroso. Se eu falo de um Deus cheio de compaixão, me ensina a ser compassivo. Deus perdoador, me ensina a perdoar. Se eu falo de um Deus que estende a mão, me ensina também a estender a mão. Porque o evangelho é a salvação e a solução para o mundo caído. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 1,16, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E é por isso que ele diz: por isso eu não me envergonho do evangelho. Então, que você também não se envergonhe, que a nossa igreja não se envergonhe do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Bendito seja o Senhor
o centro da nossa mensagem, o centro do Evangelho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, então estamos terminando. Esse foi o podcast de hoje. Nós oramos para que na próxima semana estejamos juntos de novo, para que a gente continue avançando nos nossos estudos. Então, quero apenas incentivar você a compartilhar esse conteúdo. Eu sei que muita gente gosta de mandar um bom dia no WhatsApp, gosta de mandar uma figurinha. Eu quero dizer para você, mande o seu bom dia, mande a sua figurinha, mas mande a mensagem do Evangelho para as pessoas que fazem parte da sua rotina, do seu dia a dia, gente da sua família. Faça isso e vamos proclamar o Evangelho, vamos vivenciar o Evangelho em nome de Jesus até que Ele venha. Bendito seja o Senhor por isso. Até a próxima. Tchau, tchau.